Olá, tudo bem? Eu sou a Rocieli, educadora física. Estou aqui para conversar um pouquinho hoje, um assunto, um conteúdo que eu quero hoje fazer um pouquinho mais complexo aqui para vocês, falar sobre a saúde da mulher, né? Onde eu trabalho já nesse campo aqui, preocupando que, sendo que a nossa população brasileira hoje aqui no Brasil, mais mulheres, temos acima de 51%. E fortemente o assunto em relação à saúde é sobre o sedentarismo. O nosso sedentarismo aqui, o Brasil está em uma das primeiras colocações de estar na população mundial, né, de estar com nível de estresse, está em primeiro e segundo lugar, nós Brasil, e o sedentarismo já está em terceiro e quarto lugar. E como a gente tem muitas mulheres que têm as suas objeções, as suas dúvidas, as suas angústias, preocupações, a gente entende que eu estou aqui para ajudar essa missão de as mulheres saírem dessa parte do sedentarismo. A gente precisa construir, motivar, criar os hábitos saudáveis. Para isso, a gente tem que conhecer um pouquinho sobre nossa saúde da mulher. A gente não consegue entender de saúde só para fazer check-ups médicos, exames, enfim, é grande e é ampla essa área, é um trabalho multidisciplinar. A gente precisa entender que eu tenho que cuidar da mente, do corpo, da alma, como a gente pode dizer na área da educação física, cuidar da saúde física e mental. E temos, imagina, né, a saúde da mulher, a gente tem que se preocupar com a parte da reprodução sexual, da reprodução da vida ativa, da reprodução de um estilo de vida. Por que reprodução? Porque a gente está em constante movimento e a gente não pode considerar um padrão de uma pessoa parada, sedentária. E eu acho que dá para dizer que a gente é mulher, trabalho de multitarefas, né? Mulher faz tudo, é casa, filhos, trabalho, e cuidar da família, é um complexo na vida das mulheres. E aí a gente vê aonde a gente se coloca em primeiro lugar. Aí vem uma questão. Quero deixar essa reflexão. Quando eu estou me colocando em primeiro lugar, a saúde é tudo. Sendo que a nossa saúde, como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Como que eu vou poder cuidar da minha família? Como que eu vou poder acompanhar o crescimento das crianças? Como que eu vou poder cuidar da minha mãe, dos meus pais? Então a gente tem um progresso assim que a gente tem que acompanhar, que a nossa saúde, nós temos que estar bem com nós mesmos em primeiro lugar, para poder ajudar a cuidar do próximo. E sem falar, né, vida longeva. Como que eu quero estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né, a gente tem que se preocupar. Eu gosto muito de falar um assunto que é a fase dos setênios. O que é setênios? É os ciclos de vida da mulher. Um exemplo é a vida dos 30 aos 40, dos 40 aos 50 e assim sucessivamente. É importante entender que a nossa vida é uma fase e também temos ciclos. Entrando para a parte da atividade física, exercício físico orientado, dos 30 ao 40 a gente mantém uma estrutura de uma massa muscular, os nossos ossos já estão bem resistentes, e tem um nível. Chega nos 40, já entra um processo da menopausa. Vem a fase de começa as alterações hormonais, o estado de humor, né? Porque a gente vai ficando também experiente, mas também às vezes até com mais demandas. E aí você tem a geração da família, tem todo um processo, as responsabilidades são diferentes. E dos 50 aos 60 a gente já pode dizer que já começa a acontecer a diminuição dessa estrutura corporal, que é a diminuição de massa magra, as doenças patológicas começam a aparecer mais facilmente, que é a osteopenia, a osteoporose, as alterações hormonais e, né, as partes também da saúde mental. Então é assim sucessivamente vai acontecendo. Então a gente precisa entender, refletir um pouquinho o nosso olhar. Eu sempre digo, abra o seu coração, olha para você e veja como que está o meu coração, como que está a minha mente, como que está a minha respiração. A gente vive tudo no automático, tudo certo. Mas aqui, mas eu vivi nesse tempo que eu era assim,
tudo certo, mas a gente precisa pensar daqui para frente. Eu preciso quebrar os meus padrões de comportamento também, tanto comportamento físico e principalmente mental. Eu, Ruciele, particularmente trabalho muito com a questão da saúde mental em primeiro lugar, depois vem o físico. Na minha faculdade a gente aprende educação física, exercício, movimento, mas eu fui um pouco mais além e eu até entendi que na área a gente precisa não só trabalhar o corpo, a gente tem que trabalhar a mente em conjunto, porque eu preciso treinar a mente, eu preciso construir o cérebro. Lá existe uma capacidade que, se vocês souberem, sim, é capacidade incrível, só que eu preciso também me permitir tentar sair do piloto automático. Vamos tentar aqui explicar um pouquinho melhor. Se eu quero fazer, eu preciso fazer exercício físico, preciso ir para uma academia, preciso fazer pilates, preciso fazer uma atividade física. Precisa, ok, isso já é uma tomada de decisão. Mas no fundo do coração tem que perguntar de verdade, eu preciso para quê? Todo mundo já sabe quais são os benefícios, né? Só que saber benefícios é uma coisa e saber que tem que fazer também é outra coisa. Então essa teoria do saber, eu sei, tudo bem. Só que agora a gente tem que olhar mais para dentro da gente. De verdade, eu preciso construir, olhar, sentir, perceber e ter uma construção nesse novo modelo mental. Porque atividade física, exercício físico, saber que eu tenho que fazer, tá tudo bem, mas e aí? Eu preciso construir. E eu vou dizer uma coisa, sozinho a gente não faz. Por isso que a gente tem os especialistas na área. A saúde da mulher é muito ampla. Eu tenho a saúde física, eu tenho a parte de cuidar do meu cérebro, com o neurologista, eu tenho a parte de cuidar do meu coração, cardiologista, eu tenho a parte da vida sexual também com o ginecologista, eu tenho a parte dos meus ossos, dos meus músculos com o traumato-ortopedistas e, resumindo, um clínico geral. Então eu preciso fazer esse olhar. Tem gente que leva 10 anos para ir no cardiologista. Depois a gente não sabe o que está acontecendo, do nada aconteceu isso. Porque a gente tem uma coisa muito forte aqui que vocês têm que lembrar. Doenças silenciosas acontecem muito. A gente nunca sabe o dia de amanhã, como aconteceu já a pandemia, que é uma experiência, né? Então, a saúde da mulher, é uma área grande. Eu preciso entender que eu tenho uma roda, uma qualidade de vida. Eu tenho que cuidar da área financeira, da área da saúde mental, da área da minha alimentação, da área da atividade física e assim sucessivamente. A área social, que é muito importante na nossa vida. Então eu tenho que entender todo esse contexto e olhar para mim como que eu estou de verdade. Parece que a gente diz, né, de verdade, tá forçando, não, mas faz a pergunta dos porquê, como a gente já aprendeu na escola, né? Então por quê? E de verdade vai perceber como que eu estou sentindo isso. E aí, por que a Rússia está falando tanto assim de verdade, né? Porque eu gosto muito de trabalhar na questão da consciência corporal. Porque só fazer por fazer atividade, exercício físico por obrigação, pode ter certeza que o resultado é de curto prazo. Mas no momento que eu tenho uma consciência corporal, aí sim nós podemos falar de uma vida longeva. Eu vou ter consciência, eu vou ter altos e baixos, que é comum isso acontecer, afinal a gente tem coisas ruins e coisas boas que pode acontecer. Só que quando é ruim, eu sempre digo, né, pensa um pouquinho mais de verdade, o que realmente, por que tá ruim em uma delas. Eu vou te dizer, eu não tenho hábito de fazer esse perfil de certas situações, como uma delas a inclusão do exercício físico orientado na tua vida. Então eu preciso entender que é um gatilho que a gente precisa ligar, né? Acender, sentir e perceber o que realmente eu tenho que fazer. Se eu gosto ou não gosto, é uma questão que eu acho que, como eu falei no início, né? A gente tem que abrir o nosso coração e olhar. Então, não gosto de fazer atividade, beleza. Mas qual tipo de atividade eu posso fazer? Vamos descobrir, só que lembra, não vai muito tudo por internet, qualquer informação. Tem que cuidar das informações, porque tem uma coisa muito importante aqui, mulheres. Você é única.
Você é única, eu não sou igual a fulana, ciclana, minha vizinha, minha amiga, e ela faz atividade, né? Cada um tem a sua patologia, a sua estrutura óssea, a sua estrutura muscular, a sua estrutura do estilo de vida é totalmente diferente do outro. E principalmente a estrutura mental, afinal, né? Então eu quero deixar essa reflexão também, por isso que a motivação tem que cuidar o que você vai entender de motivação. Eu preciso de motivação, com certeza todos nós precisamos, mas a motivação não pode ser uma dependência. A motivação tem que vir de mim, de dentro para fora. Quando eu descobrir essa motivação, para descobrir ela, eu preciso vivenciar outras coisas para um estilo de vida mais saudável, para começar a construir esse hábito e ter essa roda de qualidade de vida andando de uma forma que tem esse equilíbrio na vida da gente. Atividade física, eu não gosto de fazer tal movimento, não gosto de fazer aquele tipo de exercício, não gosto de fazer aquele tipo de modalidade, tá? Mas tu já tentou? Mas tu tem que usar o teu corpo, o teu movimento para praticar em ação. Daí um mês, um dia de aula não vai mostrar isso, pessoal, não vai mostrar. Tem que ter uma prática, só para você entender que o nosso cérebro, a partir de 21 dias, todo dia praticando isso, ele começa a alterar e a haver a reprogramação neural. A partir de aí, pode ser 21, pode ser mais, até 365 dias do ano. Mas, cara, como eu disse, você é única, eu tenho mais facilidade, mais dificuldade, também não sabemos, porque eu disse, para praticar, tem que praticar para poder depois dizer. Eu sempre gosto de dizer atividade física, exercício físico orientado, tem que ter no mínimo de 3 a 6 meses para poder dizer se realmente eu não me identifiquei com essa modalidade. Então essa modalidade, ela num mês de aula não vai identificar. As mulheres também precisam perceber isso no sentido de que eu estou com a minha cabeça multitarefas, eu tenho trabalho, família, casa, comida, tudo isso me preocupar. Daí tu vai dedicar 1 hora por dia para fazer atividade física, exercício físico orientado, aí é pouco, porque tu não está pensando, tu está indo no automático. Então eu tenho que entender que eu preciso me permitir vivenciar, experimentar, degustar, e aí você vai dizer se gostou ou não. Porque para ter o prazer dessa atividade física e exercício físico orientado é uma constância. Eu preciso vivenciar primeiro, para depois poder. É que nem a teoria de ginecologista, né? Eu vou naquela lá, não gostei, não me identifiquei, eu vou trocando de médico até identificar, ainda mais que eu falo ginecologista, porque é a área forte, né, da saúde da mulher. Lembrando que não é só essa área que a gente tem que cuidar, é tudo, né? Corpo, mente. Então, não me identifiquei, vou trocar de profissional, porque cada profissional tem a sua especialidade. É importante que esse profissional seja registrado para você poder pegar essas orientações. Afinal, nós educadores físicos temos um registro, o Conselho Regional de Educação Física, e precisamos, né, a gente tem todo um estudo, acompanhamento da faculdade, acompanhar, tem umas orientações, e aí vai depender desse profissional como que ele vai te orientar, te identificou ou não, você que vai saber. Mas também tem que permitir conhecer a pessoa agora, e eu preciso o quê? Saber se vai dar certo. Às vezes tu ficar 1 mês, não foi compatível, segura mais um pouquinho, não deu certo, vou trocar. Se está se sentindo totalmente inseguro, aí é diferente a situação. Então, o profissional, você também tem que procurar os especialistas nas áreas e qual área, que eu sempre digo, sub-área que eles atuam. Eu, Luciele, trabalho educação física, né, com a saúde da mulher e tenho uma especialização da psicomotricidade. Psicomotricidade é mente e corpo unidos em uma área só, e entender que a construção do nosso desenvolvimento da qualidade de vida, eu vou construindo um prazer da prática regular de exercícios físicos orientados para uma vida longeva. Já vou pensando nesse processo. E aí, você vai lá na academia e veja, né, o objetivo da academia é qual? Você também tem que buscar essas informações, não simplesmente só matricular para dizer que fez, agora eu estou numa atividade física, agora eu estou numa academia. E não confundo, que o pessoal entende que a academia é por estética, né? Não é, eu vou porque eu posso dizer que eu estou matriculado.
Não, pensa em você primeiro, na sua saúde. Afinal, exercício físico orientado é a sua saúde física e mental para você manter a sua estrutura muscular, óssea, mental, estímulos, né, dos nossos hormônios, principalmente sempre em troca de informação, de alterações de humor, manter ele numa constância que você possa ser uma mulher mais feliz, mais saudável e com mais disposição. Faz toda a diferença. E a gente entende que mulheres, os ciclos que eu comentei, né, os ciclos têm muitas alterações, né? Cada fase. Então, com 30, 40, com 40, 50, a gente tem a fase das dores, a gente tem a fase da menopausa, a gente tem a fase de se dedicar o tempo pra gente. Então, tudo vai depender de como que você tá tendo essa relevância de informações pro teu estilo de vida. Então, saúde da mulher tem um olhar especial para você. Você é única e precisamos entender que você precisa manter, sim, o cuidado constante. Eu gosto de falar muito a palavra autocuidado. É o momento. Se você escova os dentes todos os dias, graças a Deus, mas imagina se não escovasse os dentes todos os dias, como é que você ia estar? Acho que a conta ia ficar alta, né? Vai ter que ir no dentista, tem que fazer tratamento, fazer cirurgia e tomar medicamento. Imagina o tamanho dessa conta. Aí é a mesma coisa de cuidar do nosso osso, do nosso músculo e da nossa mente. A conta, tem aquele ditado famoso aí que aparece nas redes sociais, é melhor arrumar um tempo para cuidar agora, é melhor você cuidar da sua saúde agora do que arrumar um tempo para cuidar da doença. Porque cuidar da doença a conta é muito alta, né? Só a parte lá do setor, vamos pegar um exemplo da UTI lá, do hospital, quanto tempo você tem que ficar internado, não pode receber visita, né? Você vai ter um ambiente muito fechado, só médicos e enfermeiros te acompanhando. E aí? Enquanto agora eu tenho todos os meus movimentos, braço, perna, tudo funcionando e que eu preciso manter essa constância que se chama de autocuidado, eu ter esse olhar especial comigo mesmo. Então você precisa entender que é um momento sim de reflexão, não vai pensar em fazer o ano que vem para ontem, afinal nosso coração bate, né? Segundos, centésimos, minutos e horas. Imagina esse fluxo do sangue, né? Essa informação enviando lá para o cérebro, volta para o coração, para os pulmões, e a gente precisa ter a nossa base aqui, que é muito forte, é a respiração. Enquanto nós respiramos, nós temos que entender que essa máquina precisa estar em bom funcionamento. É a mesma coisa que você entender que não, estou bem, não tenho nada, tudo bem, mas a gente, mesmo com boa estrutura, sem dores ou com dores, a gente tem que manter a constância. Pensa sempre na estrutura do osso e do músculo, ela precisa ser sempre, é sempre em manutenção. E essa manutenção é como? É mantendo o autocuidado. Em quais os pilares que a gente tem no autocuidado? Entra pro lado de cuidar da sua saúde, olhando para os check-ups médicos, fazendo a orientação do profissional na área de uma atividade de exercício físico orientado, cuidando desse processo de você cuidar mais de você. Cada um tem a sua, mas vai descobrindo qual meios do caminho que você realmente pode ter esse olhar especial. Então, como eu já falei, os benefícios são na vida, não já é para você ter mais disposição, mais alegria, mais felicidade, que a gente tem que buscar isso na constância, porque a gente só está na responsabilidade, a gente tem que dar uma dose, né, de abastecimento, de felicidade, porque a gente só fica nas preocupações, nas demandas. Então a gente precisa quebrar bastante essa objeção também. Questão do tempo, eu sempre digo, o tempo de todo mundo é igual. O relógio é 24 horas. Como diz, né, a doutora Isabela Luquez na aula de traumatologia, e ela foi minha professora de pós, de saúde clínica, de dança, na área da dança, tempo tem, se tu não está conseguindo estudar, vocês podem estudar de madrugada. Ah, preciso dormir para ter um bom metabolismo. Sim, tudo bem, mas às vezes para fazer um check-up, uma revisão, né, a gente precisa. Então,
a nossa natureza foi feita para dormir, comer, descansar, se movimentar, se divertir, muitas coisas. Então você precisa ter a sua agenda, planejar esse momento de ver e organizar. E outra, não é 3 horas de atividade, é exercício físico orientado. Pode ser 8 minutos, pode ser 15 minutos, pode ser 30 minutos, até 1 hora por dia. Não excede essas horas, não precisa disso. Mas, Rússia, 8 minutos, sim, temos 8 minutos. Tem aquela teoria, é melhor feito do que perfeito, mas para isso não é 8 minutos qualquer coisa. Você precisa sentar com o profissional. Nós, educadores físicos, estamos aqui para te ajudar nessa missão. Então, atividade física, exercício físico orientado, vocês viram que eu falo sempre um e um outro, né? São bem diferentes. Atividade física é uma coisa, exercício físico orientado é completamente diferente. Então você precisa entender que esse momento de tempo dá para planejar. Eu sei, eu sou mãe, tenho família também, tenho 2 filhos e tenho para fazer a minha atividade física, por exemplo, é de 20 minutos. E eu projeto todos os dias. Se tu não vai conseguir, tudo bem, mas tu tem que projetar. É no mínimo 3, mas aí tu já vai estudando que daqui a pouco vai ser todos os dias. Precisa ser todos os dias? Depende. Cada você é única, a gente tem que montar essa estrutura de ter essa melhor performance, de que você vai alcançar essa busca de uma atividade física e exercício físico mais prazeroso. Pode ser treinos curtos, pode ser precisa ser seguros e eficazes. Para isso a gente está aqui, nosso educador físico, para te ajudar nessa jornada. E a qualidade de vida, ela é constante. Então você precisa entender que essa atividade, exercício físico orientado, é conforme o perfil que você se identifica. E se identifica de que forma? Você precisa também olhar, conversar com outras pessoas, se inspirar com pessoas que já fazem. Pode começar dentro de casa, como eu disse, sempre orientando. Dentro de casa, vai pesquisando, tanto que hoje, né, nós temos isso aqui com maior facilidade, né, a tecnologia hoje mostra muito isso, mas cuidado, não é qualquer um aqui que tu pode pegar. Sempre uma dica muito boa que eu vou te dar, quando pesquisar, sempre olha o profissional, se ele tem CREF, como comentei, né, Conselho Regional de Educação Física, aí você pode guiar, né, à vontade, vai depender da identificação, e afinal você segue a gente, né, com a identificação de algo que chamou a sua atenção. Mas quando for o profissional de educação física, cuida isso também, tem que ter CREF, porque hoje, que nem diz, né, qualquer um dá exercício aí porque está acostumado a fazer todo dia e vai lá e fazer vídeos, cuidado, não, ele precisa ter, que nós temos uma cédula, né, da carteirinha do registro do profissional. Aí você vai encontrar essa informação de como que eu posso começar. A minha dica aqui, né, não deixando muito espalhado aí, né, de o que eu vou fazer para começar? Eu sempre digo, começa com uma delas, é a dança, dançar em casa. Escolhe, dá para fazer 20 minutos, de 3 a 4 músicas, faz a tua playlist lá de músicas que você mais gosta e dança. Dançar só 2 para lá, 2 para cá, não sei, dança fazendo variações de movimento. Ah, mas eu tenho vergonha de dançar, então vamos estar em casa, quando estiver sozinha, convida as crianças, a família, vai quebrando, porque isso aí já quebra a nossa parte da timidez, aumenta o nosso empoderamento feminino, a nossa autoconfiança principalmente. No momento que eu faço variações de movimentos através da música e da dança, aí você pode perceber, seu cortisol tá baixando e a adrenalina tá fazendo todas as mudanças. Sabe que os hormônios temos adrenalina, serotonina e aqueles montes de nome, dopamina, um monte de nomes aí. Tudo isso vai te dar um resultado. Então essa prática pode começar por casa, 15, 20 minutos. Tem estudos que falam, né, que a partir de 15 minutos começam a surtir o efeito de começar a acontecer essa troca de informação do metabolismo. O que é metabolismo? Em breve eu vou falar um pouco mais. Então, para não ficar muito técnico, eu quero falar uma coisa que a gente está nessa questão que é a minha missão de ajudar, é você entender que tem que sair do sedentarismo. Tem que sair para ontem, gente, a nossa população aqui está
Tá? Não dá para dizer 100 porque é exagero, né? A nossa população aqui, de nível de mulheres sedentárias, cresceu, mulheres, homens e adolescentes, aumentou muito. Hoje está grave que está 80% dos adolescentes. 80%. Imagina daqui a 10 anos, esses adolescentes. Então é bem preocupante isso. Só que lembra que tudo vem de casa, né? Vem através de você, mulher, que tem uma família, que tem filhos. Começa da sua cultura de casa, que está transmitindo isso para as nossas crianças. Então a gente precisa interpretar que eu preciso encontrar esse caminho. Eu preciso encontrar uma solução. Então a dança não tem erro. E pode fazer com segurança, porque não tem erro. Porque tu vai te movimentar no teu limite, tu vai fazer o que tu quiser fazer. Então a dança, eu vou te falar que é uma das mais prazerosas e uma das mais eficazes para se treinar. Tanto que quando chega na terceira idade, qual é a maioria dos projetos? A dança da terceira idade. E tem gente que se movimenta. Lembra, né? Não pode estar nada enferrujado, a gente começa a ficar enferrujado. É que nem eu uso a teoria com as alunas sobre a porta, né? A porta tá rendindo, aquele barulho, cada vez que tu abre a porta tá rendindo, né? E aí o que a gente tem que botar? Desengripante ali, né? Pra poder começar a sair aquele barulhinho e poder se mexer. É que nem fica crocante, né? Principalmente no quadril, né? E aí o que acontece? No momento que eu tô mexendo, a borda da casa vai começar a abrir, vai abrir fluindo, sem barulho, sem estresse, e vai fluir. E o corpo é igual. Os movimentos vão fluir, tu vai ter mais disposição, vai ficar muito mais fácil no teu dia a dia. Então a gente precisa incluir a dança, pode ser individual, pode ser com a família, com as crianças, com as pessoas que te façam bem, um ciclo de pessoas positivas, de pessoas que querem teu bem também. E a dança é a primeira atividade. Outra, alongamento, né? Tanto que eu deixei alongamento para depois. Alongar é importante, só que alongamento precisa de orientação, mas tem os básicos, tem os avançados. Não é qualquer tipo de alongamento, pelo amor de Deus. Não é qualquer tipo de alongamento. Os alongamentos existem instruções, eles existem orientações para fazer. Até porque se você tem um limite, você está lá forçando o limite e aí sim a tendência de lesionar é muito grande. Então, os alongamentos, a gente procura sempre um guia. Hoje tem plataformas que a gente guia vocês para fazer exercícios de alongamentos também a partir de 15 minutos. Lembra que eu falei? Tem estudos que comprovam que a partir de 15 minutos já começam a surtir o efeito da mudança, da troca de informações do organismo, do nosso corpo ou do metabolismo. E aí, a partir de 15 minutos é o inicial, não é só 5 e deu. Outro tipo de atividade física, eu falo muito que é importante, como uma das partes essenciais, é a respiração. Por que a respiração é importante? Porque eu preciso desacelerar, eu preciso pensar, eu preciso reorganizar os meus pensamentos, eu preciso permitir que a minha estrutura fique mais leve, porque as dores, as tensões, os torcicólogos vêm tudo porque acontecem por aqui. Eu preciso também organizar a minha caixinha teimosa aqui quando eu não estou dando atenção para ela, que é exercícios de meditação. Gente, essa daí tem inúmeras. Tem a meditação, tem o descanso da mente, que eu gosto de trabalhar bastante, que é o silêncio, fazer, né, que o teu cérebro fica um pouco para desacelerar. Tem meditação guiada, tem meditação com música instrumental. Esse sim, tu pode começar do zero, pode começar com 1 minuto, se tu tem dificuldade de ficar quietinho, ela pode começar com 1 minuto e vai subindo gradualmente cada degrau. Aí chegamos nos 15 minutos. Nem tudo tem que ser para agora. Agora posso fazer 1 minuto? Pode. 1 minuto faz muita coisa. Como diz o coração, respira centésimos minutos e horas. Então a respiração, a gente parar um momento do dia e fazer isso já vai mudar toda a tua estrutura. Eles agradecem, os órgãos internos, né? Agradecem quando a gente faz esse momento